O modo indicativo, que é aquele modo que eu falei que era do campo das certezas, ele se subdivide da forma como está aqui ao lado, em presente, pretérito e futuro. O presente, em nenhum tempo verbal, a gente percebe uma ramificação dele. Mas quando chega no pretérito, vocês observam que tem 3 tipos de pretérito. Eu tenho um pretérito que é perfeito, eu tenho um pretérito imperfeito e eu tenho um pretérito mais que perfeito. No futuro, nós só temos 2, ou o futuro do presente ou o futuro do pretérito. Eu vou explicar para vocês, não é todas as desinências, mas quando fazer o uso desses tempos verbais. No presente, eu já falei, o presente é o campo da certeza. Então, eu bebo suco de limão todo dia. Eu estou estabelecendo um hábito cotidiano que eu faço ainda hoje. Então, eu bebo suco de limão todos os dias. Eu corro 5 quilômetros. É um hábito. Mentira, eu não corro nem 100 metros, quanto mais 5 quilômetros. Eu corro 5 quilômetros todos os dias. Eu faço natação. Eu leio livro. Então, são hábitos presentes ainda atual, no cotidiano. Acontece. Pretérito é a categoria do passado. Tudo que aconteceu no passado. Ou acontecia ou aconteceram. Então, o primeiro pretérito é o pretérito perfeito. O que é um pretérito perfeito? É o pretérito que teve a sua ação iniciada e concluída no passado. Você a praticou por completo, nada interrompeu sua ação no passado. Então, quando eu digo, eu fiz feira semana passada. O fiz é um sinal que eu consegui fazer a feira por completo no passado. A ação aconteceu. Eu vou revelar algo sobre mim. Eu beijei aos 11 anos de idade. Quando eu digo eu beijei aos 11 anos, que foi muito cedo, esse beijei aí foi uma ação que aconteceu lá no passado. Ninguém interrompeu, porque ninguém viu. Mas foi uma ação que iniciou e terminou, aconteceu, foi passado. Quando eu entro no campo do pretérito imperfeito, ora, se ele é imperfeito, tem esse prefixo, quer dizer que ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, é sinal que ele não terminou sua ação no passado. Se ele não terminou sua ação no passado, algo aconteceu. Então, existem 2 características do pretérito imperfeito. Ou foi uma ação que não se concluiu, por algum motivo, ou é uma ação que indica um hábito que aconteceu no passado, uma rotina que você tem. Então, por exemplo, eu caminhava todos os dias ano passado. Quando eu digo eu caminhava todos os dias ano passado, esse caminhava indica um hábito, uma que eu tinha, que eu não tenho mais. Então, esse ava e essa terminação vá indica que o verbo é um pretérito imperfeito, de uma ação que era repetida no passado. No caso, eu delimito qual foi o tempo no ano passado. Aconteceu, passou. Não tenho mais essa rotina hoje. Ou pode ser aquela ação que foi iniciada e não se concluiu. Eu estava falando com minha mãe quando alguém interfonou na minha campainha. Aí eu falo, eu estava conversando com minha mãe, passado, e algo interrompeu. Foi alguém ter interfonado. E aí eu botei o interfonou como uma ação no pretérito perfeito, porque a ação de interfonar foi concluída com sucesso. Já a ação de falar com minha mãe não foi concluída. Eu tive que interrompê-la
porque algo aconteceu. O pretérito mais que perfeito é o que tem menos utilidade. Não é menos utilidade, ele caiu mais em desuso. Por que ele caiu mais em desuso? Porque ninguém se refere mais com urá. Eu cantara ópera há 15 anos. Quer dizer que foi uma ação que eu tive há um tempo muito distante do atual. A ação ela foi concluída, mas após esse ato de cantar ópera, outras ações no passado também ocorreram. Então eu posso falar, eu cantara ópera para meus pais quando ainda era menina. Olha, eu cantara lá, eu era menina. Após as aulas de canto, eu aprendi a tocar piano. Então eu tive a ação de cantar ópera e depois eu tive uma ação de aprender a tocar piano. Duas ações que aconteceram no passado. Numa ordem temporal, numa linha temporal, o cantar é o mais distante de todos. É o passado mais distante. Depois dele vem os outros, o perfeito e o imperfeito. Então, hoje em dia, quase ninguém usa pretérito mais que perfeito. É realmente muito, muito raro. Caiu em desuso. Parecido com o uso do voz, que eu já tinha falado com vocês, que caiu em desuso. Parecido também um pouco com o tu sendo conjugado, dependendo da região do Brasil. No Nordeste, por exemplo, a gente praticamente não usa o tu, e quando usa, geralmente não conjuga o verbo na segunda pessoa do singular. Nós temos a categoria futuro. No futuro, é o futuro. O futuro a Deus dará. Nós não sabemos o que irá acontecer. Então eu tenho dois tipos de futuro. E aí eu quero que vocês prestem atenção. Eu tenho um futuro que eu projeto do que eu estou agora no presente para frente. E eu posso ter um futuro que eu projetei no passado para um futuro referente ao passado. Eu sei que é um pouco complicado, mas é isso. Primeiro, o futuro do presente. O futuro do presente, quando eu falo para vocês, eu irei a João Pessoa em dezembro. Dezembro, eu tô agora, que mês é esse? Maio. Dezembro, lá pro final do ano, e eu falo de uma ação que eu vou fazer lá pro final do ano. Então, eu consigo projetar para frente uma ação. É o futuro que ainda irá acontecer. É certo que ele irá acontecer. Quando eu falo em futuro do pretérito, já é um futuro que aconteceu numa perspectiva do passado. Então, por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu iria ao show de Amy Winehouse, porque é Chagas Abertas que eu tenho com minha mãe até hoje. Por eu não ter ido, porque ela falou que era melhor a gente não ir, para não gastar dinheiro e tal. Não fui, Amy Winehouse fez o quê? Pum, morreu logo depois. Chagas Abertas. Mas aí tudo bem, né? Vamos superar. Quando eu falo, se eu tivesse dinheiro, eu iria ao show de Amy Winehouse, eu estou projetando para algo no passado, num campo de probabilidade. Essas probabilidades, elas podem acontecer e podem não acontecer, o fato de ter dinheiro. E eu lanço uma afirmação certa. Se eu tivesse, eu iria ao show de Amy Winehouse. Então, esse iria quer dizer que era um futuro projetado que não vai poder mais acontecer. Então, por isso que a gente fala que é um futuro do passado. Amy Winehouse já morreu. Eu não tenho como ir mais, a não ser que seja em outro plano, que eu não tô a fim de ir agora. Mas não tem como acontecer. Já foi. Mas ainda assim, o iria é uma projeção para um futuro do passado. Por isso que é futuro do pretérito. E aí eu pergunto para vocês, eu não sei se acontece na casa de vocês, mas quando eu era criança,
Criança não sabe às vezes, né? Sempre tem uma irmã mais velha. Aí eu fazia, por favor, você poderia, eu bem elegante, né? Poderia passar o açúcar? Aí ela olhava e fazia, poderia, mas não posso mais. Então quando ela coloca poderia, mas não pode mais, é porque a ação já foi, tipo, Ou então quando você fala, gostaria, minha cachorra, é assim minha vida. Ai, Jesus. Além desse exemplo que eu dei, de uma produção passada, que era o que minha irmã fazia comigo, quando você coloca, eu queria comer pizza. Se a pessoa for mal, então queria, bom que já passou, né? Tipo, não quer mais. Sempre assim, porque a ideia desses verbos terminados em gria são ideias que poderiam acontecer, mas não vão mais acontecer. Embora você tenha certeza que iriam acontecer.